Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós faremos o nosso devocional em cima de um texto chamado Resposta de Deus. Foi escrito pela irmã Juliana Vigil para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como os irmãos sabem, eu não escrevi o texto, eu vou só ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos orar. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu estejas conosco nesta nossa meditação, que nós possamos aprender de ti, que possamos colocar em prática e que possamos à medida que a tua luz ilumina a nossa vida, possamos reconhecer nossos pecados e pedir perdão. Abençoa-nos, Senhor, e perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o texto bíblico está em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. E diz assim, a mensagem de João Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito, e ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas para ele, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ver João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de camelos e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Bom, irmãos, então, o versículo escolhido para ser o versículo-chave é o 2, que diz assim, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o mensageiro e ele preparará o teu caminho. Bom, João Batista é um dos personagens mais exóticos do Novo Testamento, né? Não teve ninguém, na minha opinião, mais esquisito que João Batista. E eu fico imaginando aquele homem morando no deserto, comendo insetos gafanhotos, né? Bem estranho para mim. Então, ele é uma pessoa muito exótica. E do jeito que ele foi concebido, também foi uma coisa bem especial, bem diferente, né? O desejo que a sua mãe Isabel tinha de ter filhos, e seu pai Zacarias, e eles já estavam velhinhos, não tinha a mínima possibilidade de conceber um bebezinho, e o Senhor deu essa graça para aquele casal, que era um casal que seguia honestamente a Deus. Então, não só como João nasceu, mas como ele se formou e como ele atuava, marcaram um período cheio de coisas excêntricas, coisas diferentes, né? Eu fico imaginando o que é se alimentar de gafanhoto e mel. Então, eu creio que João Batista, ele era vegetariano, né? Então, ele não queria se contaminar, porque às vezes a gente come um bifão, né? Fica com o barrigão pesado e tal. E ele não, ele só comia leite e mel, uma comida leve, que dava condição para ele se concentrar, para ele orar, para ele pregar. Então, a despeito de uma religião fácil e institucionalizada, que era a religião dos hebreus, as multidões iam lá para o deserto para ouvir falar sobre arrependimento, né? Porque a religião que os judeus seguiam era cheia de regras e todo mundo conhecia as regras, estava tudo institucionalizado, tudo escrito, era ensinado lá todos os dias no templo, enfim, não tinha nenhum mistério. O difícil era seguir, né? Cumprir toda a lei, mas ouvir não tinha mistério nenhum, então o povo conhecia. Mas apesar disso, o que eles queriam? Eles iam lá para o deserto, o povão ia lá para o deserto ouvir João Batista. E João Batista falava o quê? De arrependimento.
João Batista dizia o quê? Que as pessoas tinham que reconhecer que faziam coisas erradas, que não conseguiam seguir a lei e tinham que se arrepender e confessar. Então, o que João Batista estava propondo era metanoia. Metanoia é uma palavra que quer dizer uma mudança, assim, racional de como você utiliza a mente e que vai resultar em mudança de resultado. Por isso que a gente diz que a palavra de Deus, ela nos leva à metanoia. A palavra de Deus, ela muda a nossa mente, muda o nosso comportamento. Pela renovação da nossa mente, nós vamos seguindo Jesus Cristo e mudando o nosso comportamento. Bom, e diferente dos religiosos da época, que procuravam chamar a atenção para si mesmos, João Batista apontava para onde? Para Jesus Cristo. Ele não queria os holofotes para ele queria que todos olhassem para Jesus. O seu papel era o quê? Vir antes de Jesus Cristo e preparar o caminho para ele. Conscientizar o povo de que ele era um instrumento para o cumprimento de um propósito maior. Ele só estava ali para mostrar que Jesus Cristo estava chegando. Ele estava, fazendo com que o terreno ficasse mais fácil para que as pessoas entendessem que Jesus estava vindo. Ele sabia o que ele estava fazendo e que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Então, o que ele fazia? Ele anunciava o reino de Deus, que era estabelecido por meio de Jesus Cristo. Inclusive, Jesus considerou aqui em Mateus 11:11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus reconhecia a importância de João Batista, mas, obviamente, que não tem como comparar, né? Algumas pessoas podem pensar assim, então Jesus era igual a João Batista? Não, não era. João Batista era uma pessoa separada por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. Mas Jesus é maior em todos os aspectos do que João Batista. Jesus Cristo ele é maior em poder, em dignidade, em mistério. Por quê? Porque Jesus Cristo é de uma ordem de grandeza diferente. Ele é Deus. E João Batista era criatura de Deus. Então, assim como João Batista, a gente tem que ter consciência de que a gente é o quê? Instrumento nas mãos de Deus. Para quê? Para que Deus possa fazer de nós o melhor possível, porque o nosso potencial seja maximizado. Quer dizer, que a gente possa fazer coisas que Deus realmente nos indicou para que façamos. Então, é necessário a gente entender onde e como, de que jeito a gente vai atuar. Né? Não é bagunçado assim, eu quero fazer tal coisa. Não, você tem que pedir a Deus que te oriente, te mostre o que é que você deve fazer para que você possa ser realmente um instrumento útil nas mãos de Deus. Então, como a gente também vem antes, como João Batista veio para aquele povo para falar de Jesus, nós também estamos indo antes para falar para as pessoas que não conhecem que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Ele se sacrificou lá na cruz, ele derramou o seu sangue santo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a gente tem que estar mandando essa mensagem, mas por inteiro. A gente tem que estar no local onde Deus nos colocou, amando as pessoas que Jesus nos confiou para amar e continuar buscando a aprovação de Deus. Não fazendo o que a gente quer. Porque muita gente vai fazer coisas que aparentemente são para Deus, mas Jesus vai falar, ixi, não te conheço não, nunca te vi. Não adianta, a gente curou no seu nome. Jesus fala, não, sai de perto de mim, vai lá pro inferno porque eu não te conheço. Então, nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E não só por um fator motivacional, mas com propósito de vida. Porque tem gente, agora tá muito na moda, né? As pessoas terem coach, que chama, né? A pessoa que vai direcionar a vida de alguém em algum aspecto. Então, existem pessoas que são coaches espirituais também. E algumas delas estão realmente no lugar onde Deus as colocou. Outras não. Outras têm como objetivo a motivação
de tornar a vida melhor das pessoas, de que elas sejam vencedoras em muitos aspectos, mas se esquecem que a maior motivação para que alguém possa fazer algo de bom é Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem ressuscitou, e é Ele que vive, está e aguardando a gente de braços abertos. E aí a pergunta que o texto faz é: como que é você na sua vida, no seu papel de atuação no reino de Deus? Será que você realmente está sendo uma pessoa importante, uma pessoa relevante, digna daquele que chamou você? Isso é uma coisa muito importante, é uma pergunta que não quer calar. Você tem trabalhado para o reino de Deus? Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela disse assim: eu fui chamada para ficar sentada no banco da igreja. Eu não gosto de me envolver, mas eu aprecio muito. Eu gosto muito de sentar lá no banco, ouvir a mensagem, participar, louvar. Ok, mas o Senhor, Ele deu a cada um destino, algo para fazer. E ninguém foi chamado para ficar sentado no banco, irmãos. Ninguém. Então toma tenência, procura aí o que é para você fazer, porque tem algo para ser feito. Então, apontando para quem é maior do que você em grandeza e dignidade, você tem feito o seu melhor? Como João Batista, que apontava para Jesus, nós também estamos trabalhando e apontando para Jesus? João Batista, ele foi a resposta à necessidade do tempo dele. Naquela época, era necessário que houvesse um homem que fosse o precursor da vida de Jesus Cristo. E hoje, nós também temos esse dever. Nós também temos que ser a resposta de Deus para a nossa geração. Não é moleza não, irmãos. É porque, obviamente, a vida cristã, ela dá trabalho, né? Porque não é simplesmente você falar assim: não, eu aceito Jesus e não lê a Bíblia, não ora, não se santifica, não abandona os pecados prediletos e acha que tudo vai se resolver. Não, não é bagunçado assim. Crer em Jesus Cristo implica em metanoia, mudança de comportamento, mudança de mente. E quando a gente muda para servir o reino. Então, vamos tomar tenência, tomar tenência, porque Jesus está voltando, Já estou ouvindo seus passos. Bom, nosso manancial termina assim: você pode ser a resposta de Deus para a sua geração? É uma pergunta que cada um de nós deve se fazer e que cada um de nós vai obter essa resposta do Senhor, se realmente fizer essa oração com sinceridade. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.